em um mundo de fantasia. Na verdade, é na internet. Em que os filmes são analisados. Também tem biografia, entrevista, debate, um monte de coisa, né? Sim, um podcast se destaca. Podcast Cinemação. Só no cinemação.com. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 296. Eu sou Rafael Arinelli e arte não é distribuição de verba, arte é expressão. Eu sou a Clara Mateus e falar sobre a relação entre cultura e política é muitas vezes também falar sobre a relação entre o leão e o domador de leão. Pode parecer estranho, mas ao longo do programa eu vou explicar a analogia. Ai, caraca, agora olha, isso daí foi um gatilho pra segurar a audiência. Segura essa audiência aí. Pois é. Técnicas de YouTube. É, demais. Aqui é Daniel Leite Almeida, ele nunca, ele não, ele jamais. Começou. Vamos todos fazer o podcast em Cuba. Agora é Venezuela. Venezuela, agora é Venezuela. Desistiram de Cuba, agora é Venezuela. Eu sou Daniel Cury e atacar a cultura é o primeiro passo para acabar com a democracia. Olha aí, mais uma posição aqui, demais, hein? Muito bem, meus amigos, estamos aqui reunidos nesse podcast Cinemação 296 para bater um papo aí sobre cultura e política. A gente fez recentemente, né, um podcast aí bem legal falando sobre política, a gente saiu aqui, né, da área de cinema e tal, e resolvemos mergulhar lá, falar um pouco sobre política, nossa cultura política. Foi um papo muito legal no podcast 292. E aí agora a gente resolveu trazer para perto, trazer para a área do cinema, trazer para a parte da cultura, que é o que nos interessa aqui, né? Que é onde a gente realmente discute. E aí, para bater esse papo, a gente falou, bom, a gente precisa de um outro Daniel, porque um Daniel só não vai dar conta. Então vamos trazer outro Daniel. Trouxemos aqui o Daniel Almeida, que já participou aqui do podcast, lá no podcast 206, quando a gente falou de universos expandidos, e o Daniel voltou aqui depois de 2 anos. Olha aí, que vergonha, hein, Daniel? Que vergonha, 2 anos de ausência. Mas seja bem-vindo novamente ao Cinemação, viu? Eu que agradeço o convite e espero que a gente possa ter um bate-papo bacana, enfim, que eu possa contribuir de alguma forma. Oh, com certeza. E a gente tem aqui também a Clara, que já esteve aqui também mais recentemente no podcast Cinemação 287, quando a gente falou sobre o Oscar e a cultura pop, né? E aí a gente tá trazendo a Clara porque a Clara se tornou a nossa especialista em tretas. Ela vem pra explicar as tretas pra gente. Eu gostei do cargo. Pode continuar chamando. Combina comigo esse cargo. Cara, demais. Especialista em tretas, vou colocar no Lattes. É, isso aí. Boa. Foi meio coincidência, mas ela citou Leão e Domador de Leão com 2 Daniel no podcast, né? Daniel geralmente é o que escapa. Olha aí, é verdade. É verdade. Apesar de que referência bíblica talvez não seja ideal pra quem defende Estado laico, mas tudo bem. Hoje a gente vai conversar sobre leão sem falar tanto assim de Bíblia. Exatamente. É isso aí. Pra quem não conhece a Clara também tem o canal o Mimimídias, né? Um canal muito bacana que virou aqui canal obrigatório pra gente no Cinemação. A gente vai lá, sempre assiste e tal. E aí, se quem quiser ver um pouquinho mais da Clara falando, Clara explicando e tal, vai lá, Mimimídias, e assina o canal, né, Clara? Vídeo, como é que tá a frequência? Sai todo dia, toda semana? Nossa, toda semana, toda quinta-feira, mas todo dia a gente não dá conta, não. Mas vão lá ver o nosso canal, que vocês vão ser muito bem-vindos lá na nossa casinha. Que legal, que legal. Show de bola. Então, hoje, né, só pra deixar bem claro, o nosso papo vai ser, então, sobre cultura, educação, democracia. Vamos falar um pouquinho. A gente acabou de passar aí por um processo político bastante conturbado, o país ficou muito dividido. Agora, os
ânimos começam a se acalmar, né? A gente começa a entender um pouco mais qual território realmente a gente está pisando e, né, em cima disso tudo, a gente tem que falar um pouco também sobre cultura, porque afinal de contas, todas as vezes que entra um governo novo, a parte da cultura sempre fica muito exposta, ninguém sabe o que vai acontecer, será que vai ter ministério, será que não vai ter ministério, o que vai acontecer e tal, e a gente vai discutir um pouco isso aqui. E a gente tá num momento que, enfim, acho que todo mundo vai se posicionar aqui, não tem muito o que ficar, né, com meias palavras, assim. É um movimento muito forte de extrema direita, apesar de muita gente não gostar desse termo, mas é a verdade, que ataca a cultura, né, que vê a cultura e os artistas como algo negativo, ou usa isso como até uma ferramenta, né, tende isso como uma ferramenta que se opõe a eles, porque geralmente se opõe, né. Então acho que é importante isso, assim, ainda mais um governo que pretende minar bastante a cultura, então acho que por isso que esse debate é importante, né. O papo com certeza vai ser muito construtivo, então fica aí com a gente, escuta até o final e depois manda seu comentário, né, pra dizer também o que você achou, o que você pensa sobre tudo isso. Vamos bater esse papo sobre cultura, política, educação logo depois do quadro Repercussão. Confira o que rolou durante a semana. Eu começo. Agora no Repercussão. Hora da gente colocar em dia o que as pessoas mandaram pra gente durante a semana, né, e acabaram discutindo com a gente aí outras coisas. Sempre lembrando, né, que você que tá aí, que quer conversar com a gente, quer mandar seu comentário e tal, manda pra contato@cinemação.com, porque afinal de contas a gente vai receber seu e-mail aqui e daí a gente vai poder ler e continuar a discussão que a gente teve no podcast. Então a gente acaba entrando num podcast dentro do outro podcast. Isso se chama Inception Cast, viu, Dani? Muito bom. E desse podcast eu quero comentário, hein, gente? Esse podcast merece, é verdade, é verdade. Esse precisa. E é legal se você, concorda, não concorda, se você quer mandar o que você achou, se você acha relevante, não acha relevante e tal. É sempre muito importante isso, porque, inclusive, dá um feedback pra gente se é um tipo de assunto que vocês gostam, se vocês não gostam e tal. Então a gente vai se adaptando nessas condições, né? Então se você quer mandar esse comentário, tem o nosso e-mail, né, que eu já falei aqui, contato@cinemação.com, ou também você pode ir dentro do nosso site, cinemação.com, e aí você, dentro do post deste podcast, você tem lá a área de comentários, e aí você pode ir lá, escrever o quanto você quiser, pode ser um comentário gigantesco, não tem problema, vai aparecer lá, e aí a gente vai responder lá. Eu e o Dani, a gente adora interagir com a galera que deixa comentário com a gente, fica a seu critério, vai lá, escreve, se tiver comentário lá do coleguinha, você pode ir lá e apertar a setinha pra cima, pra baixo, se você gostou, se você não gostou do comentário do cara, da pessoa, da mulher, que seja lá quem for que comentou, você vai lá e aperta para você validar também o comentário do coleguinha para saber se esse comentário é um bom comentário ou um mau comentário. Então, às vezes você não quer escrever, você pode validar o dos outros. Olha aí que maravilha. Então é super simples. Acessa cinemação.com e interaja com o seu podcast favorito. E a única coisa mais importante que comentário é dinheiro. Se você quiser contribuir com o Cinemação, você pode entrar lá no cinemação.com/contribua e escolher uma plataforma. Tem o Apoia-se, tem o Padrim, tem o Patreon. Você escolhe uma plataforma, colabora com valor a partir de R$1. R$1 você ajuda muito a gente. E você vai entrar pro grupo do Cinemação no Facebook, pro nosso grupo no WhatsApp, vai se divertir e ainda vai ajudar a gente a manter o padrão de qualidade e até melhorar ainda e de repente ter mais projetos, quem sabe. Então, quanto mais dinheiro a gente tiver, mais vai ser possível a gente melhorar a nossa qualidade. E lembrando que o nosso podcast ele tem uma parceria com o Grupo Topázio de Cinemas. Esse grupo aí que foi fundado em 1962 e ele atua no mercado de exibição cinematográfica na cidade de Indaiatuba, aqui no interior do estado de São Paulo. Então se você tá pensando em ir ao cinema, tá falando, será que tem algum cinema bom e tal? Fica aqui já a nossa dica. Grupo Topázio de Cinemas. Mas onde? Onde em Indaiatuba? Bom, o Grupo Topázio está dividido em 2 complexos, sendo que tem um de 4 salas lá no Shopping Jaraguá e outro com 5 salas no Polo Shopping. Eu e o Dani, vira e mexe, a gente vai lá, temos a nossa carteirinha que a gente pode ir lá e assistir os filmes que a gente quiser, né, Dani? Inclusive o Cinema Topázio tem uma variedade de filmes incríveis.
incrível, né? Sim, é sensacional, é muita opção, ainda mais pra quem tá acostumado com a falta de opção do interior, é sensacional. E eles têm o cuidado de manter uma programação muito atual, diversificada e que atende a todos os públicos, né? O Topazio Cinemas, ele prioriza a qualidade de atendimento, a infraestrutura, produto e tecnologia para oferecer para cada cliente uma experiência que seja única, satisfatória e mágica. Eles falam isso e é verdade. Então, eles seguem sendo referência no setor de exibição em toda a região, incluindo as sessões especiais, né? Tem o Cineclube, tem o projeto Assista Mulheres, o Top Clássicos. Então, tá no interior de São Paulo, vai pro Topazio que você vai adorar. E chegando aqui na parte onde as pessoas saíram dos seus armários e deixaram seus comentários aqui pra gente, a gente tem aqui, mais uma vez, o comentário do Diego Lambert, que escreveu lá no podcast Cinemação 294 sobre Buscando, esse drama sensacional que a gente falou aqui, analisou o filme, e o Diego Lambert viu o filme e veio aqui conversar com a gente. Ele falou o seguinte: buscando palavras para definir esse filme e o podcast também. Olha aí a brincadeirinha com o nome do filme, né? E começar o comentário. E aí ele continua: gostei muito do filme, minha nota, se me permitirem, é de 4,5. Tá mais do que permitido, Diego. Você comenta toda hora, pode dar a nota que você quiser, inclusive pra mim e pro Daniel. De 0 a 5, fala aí o que você achou de mim e do Daniel. E aí ele fala assim, ó: a premissa do filme se passar em várias telas eu achei interessante, e as críticas que o filme aborda e foi comentado no cast, eu assino embaixo. Além do mais, eu queria assistir primeiro o filme e depois vim correndo escutar esse episódio. E o fato de vocês escolherem o filme Buscando em vez de Venom, eu aprovei. Porque daí dá tempo de eu assistir o filme Venom. Muito bem, forte abraço, Diego, obrigado pelo seu comentário. E é isso, eu e o Dani, a gente sempre prioriza, né, os filmes, a gente fala, que filme que a gente vai colocar e tal, daí tem filme que a gente coloca porque, esse daqui pode ter uma boa audiência, esse é uma audiência piorzinha e tal, mas como tinha 2 filmes muito bons ali, né, quer dizer, um filme muito bom e um filme mais ou menos que era Venom, a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos focar no filme bom. E aí a gente fala sobre o filme bom, porque tem várias coisas que a gente pode discutir sobre ele. E foi uma tacada certa, né, Dan? Com certeza. E foi tacada certa também o podcast sobre O Primeiro Homem, que o Sim. Douglas do Espírito Santo comentou. Eu vou ler aqui o comentário do Douglas do Espírito Santo. Ele deu uma bronca na gente, mas eu vou responder. Primeiro eu vou ler o comentário dele. É o seguinte: meus parabéns, vocês conseguiram fazer um podcast sobre a corrida espacial e não mencionaram a minissérie da Terra à Lua, produzida por Tom Hanks e Steven Spielberg, e principalmente o melhor filme sobre a Guerra Fria espacial, Os Eleitos, do Philip Kaufman, com o Ed Harris excelente como John Glenn, e menção honrosa para Apollo 13. Mas pelo menos mencionaram 2001 e o Wall-E, melhor exemplo de filme sobre espaço, não, né? E quanto a Hollywood não mencionar o conflito entre Estados Unidos e a União Soviética e não colocar a bandeira americana na Lua, é normal. 90% é de esquerda, então nunca criticaram os soviéticos. É melhor criticar ingratamente e cinicamente o país que lhes dá fortuna e notoriedade. Então o Douglas estava um pouco bravo, primeiro porque a gente não citou a minissérie ou outro filme, e assim, Douglas, infelizmente nem sempre a gente vai poder citar tudo ou fazer tantas referências, né? E aliás, é pra isso que a gente conta com o comentário de todo mundo. Se você quiser que a gente lembrasse e citasse essa série e esse filme, você fez certo em comentar aqui, então você agora tá citado, né? Isso, exatamente. E, enfim, e ele acho que não gosta tanto do Wall-E pelo jeito, mas tá tudo bem, não precisa gostar de Wall-E. E não sei se faz sentido o que ele falou sobre a questão de que os produtores não criticam a União Soviética, mas a verdade acho que é uma questão histórica. Antigamente, os filmes de algumas décadas atrás, eles eram mais enaltecedores, eles enalteciam os Estados Unidos. Hoje, os próprios americanos e o mundo todo não vê mais os Estados Unidos como um exemplo acima do bem e do mal. Então, por isso, as pessoas sabem disso e não ficam se sentindo na necessidade de enaltecer a bandeira e qualquer símbolo americano, porque eles sabem, eles têm hoje uma visão, e acho que o mundo todo tem uma visão, de que os Estados Unidos não estão a última bolacha do pacote, embora sejam a maior potência do mundo, e tá tudo bem, e os soviéticos nem existem mais, então tá tudo certo. E tem outra coisa, né, no podcast a gente falou um pouco sobre isso também, sobre essa questão da União Soviética, dos Estados Unidos, da corrida, né, que eles tiveram lá pelo espaço e tal, porque assim, na
verdade, a questão não era Estados Unidos e União Soviética. A questão do filme é que ele conta a história do Neil Armstrong, tipo, e da história desse cara pisar na Lua. Então, assim, o fato de ter uma briga, uma guerra, qualquer coisa desse tipo por trás, é só pano de fundo. Tipo, a história não é sobre dois países. A história é sobre um homem que pisou na Lua. É isso. Perfeito. One, two, three. No último dia 28 de outubro de 2018, tivemos aí o segundo turno das eleições presidenciais. E aí, para quem não sabe, né, quem esteve ausente, quem não quis se envolver com isso, tivemos aí o candidato Jair Bolsonaro sendo eleito presidente do nosso querido Brasil, em cima do Fernando Haddad, candidato do PT. O Bolsonaro teve aí um pouco mais de 55% dos votos e com ele começou a trazer aí uma série, né, de ministros e tal, e uma galera que se posiciona de extrema direita, e aí começou também uma avalanche de especulação que vai acontecer com os ministérios, porque o Bolsonaro já falou de diminuir o Estado, diminuir um pouco também investimento em algumas coisas que ele, né, como presidente agora acha que de repente é irrelevante e tal, e um dos pontos realmente que chama a atenção é a parte da cultura, porque hoje existe um Ministério da Cultura que serve justamente para criar os estímulos culturais, né, no país, e aí já é especulado que esse ministério pode se tornar uma secretaria, isso daí já pode diminuir de tamanho, pode receber menos investimento, menos verba e tal, num país que a cultura já sofre, já engatinha em vários aspectos, né? Não, assim, só lembrando, né, hoje, no dia que a gente tá gravando o podcast, saiu já a notícia de vários ministros que estão sendo escolhidos, e ele já tá juntando, né, a Fazenda com não sei o que, fazendo um super Ministério da Economia. Então o próprio tal do posto Ipiranga dele, que é o Paulo Guedes, vai comandar, tipo, tudo. Ele vai ter a Caixa, o BNDES, um monte de instituição, tudo debaixo dele. Então vai ser um super ministério com muito, muito poder. E ele já disse, né, no mês passado, ainda quando era só candidato, que não precisa de Ministério da Cultura. Ele falou algo nesse sentido, né, que pode ser uma secretaria, e isso voltaria a ter basicamente o MEC, né, que foi, e a última vez que isso aconteceu, só pra gente lembrar, né, foi no governo Collor, assim, esse tipo de junção de muitos ministérios, né, foi no governo Collor, e o Temer tentou também acabar com o Ministério da Cultura, foi tanto alarde que fizeram que ele acabou cedendo essa pressão e manteve o Ministério da Cultura. Então, só pra gente entender o quanto é complicado e complexo isso, mas, enfim, tudo indica que ele deve dar uma... Se não acabar de vez com o Ministério, ele vai com certeza transformar numa coisa, num penduricalho desimportante, porque não é o tipo de pessoa que valoriza, né? Que vai ver cultura como gasto e não como investimento. De qualquer forma, é bom a gente deixar claro que estamos gravando esse podcast no dia 30, faz 2 dias que acabaram as eleições, então ainda é tudo muito fresco, né? Então, assim, a gente tá se baseando realmente em declarações aqui e ali e tal. O Paulo Guedes realmente já, inclusive, falou de uma super pasta econômica, onde ele quer realmente juntar tudo. Já estão falando novamente em juntar lá a parte de ambiente e agricultura e tal. Então já existe essa especulação. Mas é importante a gente frisar isso, que ainda é muito cedo. A gente está trazendo essas informações de uma forma muito até precipitada, porque não existe nenhum posicionamento oficial, nem nada, então a gente está aqui mais especulando mesmo, e eu acho que pra gente começar, e aí a Clara pode até ajudar a gente pode começar entendendo o que é a cultura, como se define a cultura, Clara, como que a gente pode arranhar essa coisa tão complexa que é a cultura? Antes de entrar nesse assunto, só sobre a eleição do Bolsonaro, é que é
é um assunto tão recente que eu não sei vocês, mas eu ainda tô com dificuldade de falar isso, assim. Eu ainda não aceitei, ainda não parece pra mim que é verdade, sabe? Verdade. Então, assim, eu tô num estado meio de negação mesmo. E aí, é difícil mesmo pra mim falar como se, tipo assim, no passado, sabe? Que ele foi eleito. Enfim, só esse parêntese, agora vamos falar sobre o que é cultura. Que é um assunto um pouquinho espinhoso que foi jogado no meu colo, mas que é o seguinte, cultura é um termo que em várias línguas, inclusive no português, ele faz parte de vários campos de conhecimento. Então, por exemplo, você pode falar até de cultura de bactéria, sabe? Existem várias coisas que a gente chama de cultura. E aí, assim, a forma mais contemporânea de entender cultura é como todo tipo de manifestação que é característico de um povo. Então, por exemplo, essa questão de funk não é cultura, é uma coisa que não tem muito embasamento da forma como hoje a gente entende no ambiente da academia o que constitui cultura, né? Mas aí quando a gente está nesse contexto, dentro do podcast de Cinemação e falando sobre investimento em cultura e tudo mais, o que a gente está se referindo não é exatamente nessa cultura que vem do povo, né? Essas manifestações, por exemplo, a cultura indígena, não é exatamente sobre esse tipo de cultura que a gente está falando. A gente está falando da cultura como um conjunto de obra, de prática intelectual e artística. Então, tipo assim, é uma das definições que o Raymond Williams dá de cultura, né? Que é, por exemplo, a pintura, é o cinema, é a escultura, né? Que é essas práticas mesmo, né? Essas obras que têm essa origem intelectual e artística e tal, enfim. Só para começar definindo que quando a gente tá falando de cultura, nesse contexto, é disso que a gente tá falando. Vocês concordam? É isso mesmo? Concordo, eu concordo. É isso, mas eu acredito que acrescenta também a questão da cultura popular. Por exemplo, essa cultura que a gente conhece, a cultura indígena, a cultura sertaneja também faz parte, enfim, das áreas que fazem parte, além da literatura, além do cinema e tal, que fazem parte aí do Ministério da Cultura. Fazem, sim. É só porque quando a gente está falando, por exemplo, a gente não pensa, quando a gente pensa na causa indígena, por exemplo, é claro que a cultura, as questões da cultura, por exemplo, a língua, a dança, a música e tudo mais, elas são preocupações muito urgentes para as pessoas que estão ligadas às causas indígenas. Mas o governo federal, por exemplo, acaba sendo uma questão muito mais urgente, a questão da demarcação das terras, porque é um descaso tão grande, é uma questão de sobrevivência tão séria, que essa questão da cultura desses povos, ela acaba sendo muito renegada, né? Tipo assim, é muito raro a gente pensar. Tipo, nas universidades costumam ter iniciativas de preservação da gramática, das línguas, das músicas, mas assim, é realmente uma coisa muito jogada a escanteio. Não, exatamente. E aí mora uma das grandes questões, né? Porque quando a gente tá falando realmente dessa expressão, né, de um povo e tal, em cima dessas questões artísticas, mora aí também esse lado do nosso, que envolve a parte da arte, que seria quase que uma extensão do nosso olhar com a realidade, né? Então, muitas vezes essa expressão artística, ela acaba sendo quase que uma forma da gente retratar aquilo que a gente está vivendo, ou de forma irônica, ou de forma histórica mesmo, né? Mas a cultura, essa expressão artística, ela ajuda muito a marcar a época que a gente está vivendo. Não à toa, os museus são muito valorizados, assim, porque eles acabam tendo peças artísticas lá dentro. Deveriam ser valorizados. Deveriam, Mas eles têm lá peças artísticas que vão marcando épocas, né? Então, assim, é interessante quando você visita qualquer museu, você realmente entender a história daquilo. O cara pintou esse quadro numa época de revolução e tal, e ele usou esse tipo de cor porque ele queria expressar um pouco mais da agressividade e tal. Então, a arte acaba sendo essa extensão da expressão que a gente tem para com o nosso convívio no dia a dia, né? Tem uma questão que eu acho que é importante, é que a arte, na verdade, é uma expressão subjetiva de um sujeito. E a pessoa, nós sujeitos, somos históricos e somos sociais. Então, assim, de alguma forma, consciente ou inconscientemente, a gente vai estar refletindo sobre a história, nossa história, sobre a nossa sociedade. Então, isso vai estar refletido dentro da arte, por ser esse lugar da subjetividade. E isso acaba sendo um instrumento histórico, né? Porque você consegue perceber como pensava o homem daquela época, como convivia em sociedade, como era o período, o contexto histórico, a partir do seu discurso por meio da arte. E o que é interessante é que a arte mostra esses lugares históricos e sociais
sem ser panfletário, né? Por isso que é arte. Isso é muito legal, porque chama atenção para um fato de que não existe isso de, tipo, separar a arte da política. Porque a política, ela tá ali dentro de uma forma que não dá, sabe? Você pode fingir que você pode fazer um esforço para não enxergar, sabe? Você pode se enganar e fingir que o artista não tá refletindo o seu contexto histórico, social, mas a partir do momento que ele tá falando de política, né? Porque política é tudo aquilo que envolve a relação entre pessoas, né? Então, assim... Social, exato. Então não existe arte sem política, não existe cultura sem política. E eu acho que também aí entra a questão da democracia, né? Eu acho que hoje em dia a gente vive, obviamente, né, um período de muito flerte com o autoritário, seja tanto no Brasil quanto no mundo todo, né? Existe o Trump, acho que é a maior, né? No mundo todo ele é o maior símbolo de quanto mensagens autoritárias estão tomando o poder, né? Que tem vinculado a essa extrema-direita e tudo mais, que está crescendo no mundo todo também. E eu acho que é muito interessante como que a cultura, a expressão cultural, a partir do momento em que ela permite que cada um diga o que quer, que cada um se expresse, ela é meio que a casa, ou enfim, o casulo da democracia, né? Assim, a partir dela que você tem um ambiente em que você tem que aprender a respeitar diversidades, a respeitar diferenças e tudo mais, e conviver com tudo isso. É muito interessante como que quando se tem um momento de um governo autoritário ou que flerta com algo autoritário, começo é sempre muito vinculado a atacar a cultura, atacar uma expressão artística, né? Recentemente a gente teve aquelas coisas umas mostras de pessoas nuas ou qualquer coisa assim, e virou incentivo à pedofilia, um horror, e aí começou esse ataque muito forte. E isso é um começo para que as pessoas para que muita gente comece a barrar as expressões artísticas e se limitar a uma coisa muito, muito fechada, a um conceito muito fechado, né, não sei se vocês concordam, mas esse conceito muito fechado de cultura que exatamente corrobora com um ambiente autoritário em que não existe espaço para liberdade, né? Eu acredito, inclusive, que existe, na verdade, um ciclo, né? Eles atacam a cultura, mas é exatamente a cultura que é esse lugar que depois vai libertar, entende? Porque, por exemplo, você pensa aí na ditadura militar, que acontece a mesma coisa, mas é exatamente a cultura que vai incomodar, enfim, vão contra a cultura, mas é um momento dentro da nossa história política, social, em que a arte vai ter maior potência, em que a música vai ter maior potência, em que o teatro vai ter maior potência. Ou seja, de alguma forma também, esses governos autoritários se levantam contra a cultura, mas, ao mesmo tempo, eles também obrigam com que os artistas potencializem a sua arte. Então, é aquela coisa, né? É no momento do sufoco que a gente acaba buscando soluções. Porque a gente também estava entrando num processo que era de muito marasmo, assim, falando quanto percepção artística, assim. Há muito tempo a gente não tem um escritor, por exemplo, que se destaca, que no cinema já é diferente, mas o cinema, enfim, a gente tem um outro contexto. Então, assim, parece que depois da ditadura a gente entrou numa espécie de limbo, né? E eu acredito que é isso, assim, são essas dificuldades, é que nem, por exemplo, na Era Vargas, assim. Na Era Vargas a gente teve o modernismo, entende? Que potencializou a arte. Então, também, aí me parece que é um ciclo, né? Se levanta contra a cultura, mas isso obriga com que a arte, os movimentos culturais e tal, se potencialize para lutar contra e conseguir depois essa liberdade. E até se reinventem, né, de uma certa forma, porque exatamente. Se a gente for parar para pensar em grandes nomes, por exemplo, da música que a gente tem como Chico Buarque, Caetano Veloso e outros, né, poetas musicais, tipo, como a gente teve Cazuza, Renato Russo e tal, todos esses são filhos de momentos conturbados que a gente tinha na política, né? Então, até estava pensando, enquanto você estava falando sobre essa coisa da potência, né, da como a arte às vezes se potencializa, me veio essa ideia de que a arte também, ela acaba sendo muito didática para a população, porque às vezes você não consegue retratar de uma forma muito clara o que está acontecendo exatamente naquele momento. Você tem diversas visões, você
você tem várias pessoas palpitando e tal, e a arte às vezes ela surge quase como uma sintetizadora do momento, sabe? Então entra o artista que vai fazer um poema com aquilo, entra um outro que vai tentar mostrar um pouco mais como que aquilo ali está se desenvolvendo. Isso é muito interessante. Tem uma coisa que a cultura, o Gramsci vai colocar, que a cultura, ela é esse lugar de conflito. Ele é um lugar onde os grupos dominantes, eles vão tentar colocar sua força, né, o que ele vai chamar de hegemonia, né, o grupo dominante ele vai tentar fazer essa hegemonia cultural, que ele vai tentar colocar os grupos subordinados, obrigar eles a viverem em submissão mesmo, mas a cultura também é esse espaço onde os grupos dominados, eles vão fazer esse esforço de troca e de negociação, sabe? Ele é um lugar de resistência contra essas forças de assimilação, né? A cultura. É o palco desse embate. One, two, three. E é interessante ver, né, como que ao mesmo tempo em que, tudo bem, existiu censura na ditadura militar, em todas as ditaduras no mundo sempre teve essa coisa da censura, mas ao mesmo tempo a cultura é uma das coisas mais difíceis de se controlar, né? Tanto que você controla um monte de coisas, você proíbe coisas, você, né, a parte econômica e tal, mas a cultura você não consegue proibir pessoas de produzir música, hoje em dia nem de produzir um filme. Talvez na época da ditadura militar fosse muito difícil, né, fazer um filme, porque exigia-se muito equipamento, dinheiro e tal. Hoje em dia acho que nem isso. Então isso vai continuar pipocando, e se houver algum tipo de resistência, essa resistência não vai dar conta, né? E assim, acho que muita gente talvez esteja ouvindo, e eu já ouvi muita gente também falando, só pra voltar para nosso momento histórico, né? Tem muita gente que fica assim, não, mas não vai ter ditadura, nada a ver. E né, sei lá, tem gente, às vezes quando se volta a falar de ditadura, muita gente fica questionando isso, ou falando, não, mas nada a ver, vocês estão muito noiado, não sei o quê. E eu acho que é muito difícil que haja uma ditadura exatamente como aconteceu. Não sei o que vocês acham, se vocês concordam, mas é justamente assim, o discurso autoritário e que tenta ter essa questão hegemônica, né, de juntar o brasileiro num quadrado e dizer somos brasileiros, né, como que é o Brasil acima de tudo, nem sei mais quem que é acima do que, mas quando você tem esse discurso, é interessante ver como que já existem grupos que começam a questionar, né? Então, você não precisa nem de que um presidente diga, gente, não tô afim de, sei lá, desse negócio aí de mostra que tem, sei lá, gay fazendo ceninha. Ele não precisa falar isso. Se tiver, vai ter gente que vai chegar lá e começar a atacar esse tipo de atitude e tudo mais, né? Então, assim, é uma coisa que... Como que vocês enxergam isso? Essa questão enfim, já teve coisas até muito tristes, o tipo, espaço indígena sendo atacado e tal, que não deixa de ser um ataque à cultura, né? De alguém que é diferente a essa cultura hegemônica. Queria saber como que vocês enxergam isso, porque é muito, muito bizarro, né? Tem gente que fala assim, não vai ter ditadura. De certa forma, já tem nos moldes do século XXI. Talvez não tenha realmente, talvez, e pode ser que tenha mesmo, mas talvez provavelmente não vai ter algo exatamente como houve em 64 e tal. Não, eu acho que a gente historicamente anda em ciclos, como se a gente estivesse em círculo mesmo, assim, porque antes da ditadura militar já tivemos outros momentos com esse discurso, enfim, já tivemos outras ditaduras, né? Tivemos 40 anos antes a Era Vargas, que também foi a partir enfim, do apoio dos militares e tal. Eu não lembro qual era exatamente o período, qual era exatamente a ditadura, mas 40 anos já tivemos um processo parecido também. Eu lembro de ter lido alguma coisa a respeito. E 40 anos depois, a gente... Então, eu tenho a impressão que a gente repete a história. A história parece que ela não avança, a gente sempre anda pelos mesmos períodos, sempre atualizando. Então não vai ser a mesma ditadura, mas vai ser um processo parecido, mas é isso, atualizado. 45 é o fim da Segunda Guerra Mundial, né?
Que a gente tava na guerra, né? Assim, o Brasil participou, mandou soldados, a guerra... o Brasil não foi palco da guerra, mas o Brasil esteve envolvido em guerras contra o fascismo, né? Nessa época. E depois a gente teve a nossa própria ditadura no Brasil, enfim. E agora é isso. As pessoas estavam falando, né? De todas as pessoas que estão vivas hoje no Brasil, elas tiveram o seu momento de lutar contra a ditadura. E chegou a nossa hora, né? Chegou a nossa hora de enfrentar o fascismo. A geração dos nossos pais já teve que enfrentar o fascismo. A geração dos nossos avós teve a sua parcela que foi pra Itália, né? Lutar contra o fascismo. E aí agora... é isso, né? Nossa vez. Agora tem uma outra questão, assim, eu também acho isso, mas tem uma outra parte de mim que, otimista que acredita, assim, que também há um certo exagero pelo fato da gente ter vivido durante tanto tempo dentro de um só tipo de governo, dentro de um só partido e tal, que existe agora também um certo medo dessa mudança, né? Não tô dizendo que a mudança vai ser para melhor, nem nada disso. O que eu tô dizendo é que muitas vezes a mudança ela vem através do choque, né? Através da porrada e tal. Que não é bom, obviamente. Mas assim, eu até brinquei ultimamente com os meus amigos que faz muito tempo que eu mesmo não elejo presidente nenhum, porque eu não votava antes no PT, votei no PT dessa vez, sabe? Então, tipo, eu nunca tive... faz muito tempo que eu não elejo nenhum presidente. E a gente tá dentro do regime, por exemplo, petista, já faz um tempo. Fazia, né? Porque fazia agora a gente tava no Temer, né? Exato. Porque esse negócio de tirar o PT do poder é uma das falácias, né? O PT não tá no poder, a gente tá sendo governado pelo PMDB, né? Exatamente. Então, mas a gente teve lá 8 anos de Lula, teve mais 4 de Dilma, já são 12 anos. Uma criança, por exemplo, teve pouquíssimo tempo para conhecer outras coisas, né? E aí, assim, a gente hoje tá vendo realmente uma mudança de mentalidade. E aí, tudo isso que envolve, tipo, o conservadorismo, essa mentalidade acerca não, precisa mudar, não tava bom, a gente tava vendo que, sabe, a crise tava aí e tal, blá blá blá. Então, assim, existia essa vontade de mudar. E a mudança, ela não se deu só unicamente na figura de um candidato, ela se deu na figura pelo voto popular, que é uma coisa inédita no nosso país também. Ou seja, a gente viu as pessoas querendo indo na urna e querendo mudança através da votação, que é uma coisa positiva de uma certa forma, entendeu? Sim, por isso que muita gente fez comparações, eu mesmo nas redes sociais, que essa coisa cíclica, né? Se a gente parar pra pensar, o próprio Getúlio Vargas foi eleito, né? Inicialmente, pra depois se manter no poder. Inicialmente ele não foi eleito, né? Inicialmente ele deu um golpe. Não, é verdade. Ele... em 1930. Exatamente. Ele deu um golpe em 1930, depois que ele foi eleito. Depois ele foi se candidatar de novo. Verdade. Tem uma coisa interessante. Também, o que impulsionou o golpe de 1930, que, enfim, a Revolução de 1930, foi uma crise econômica, né? Exatamente como agora. Foi, exatamente a mesma situação. É sempre em momentos de crise que essas coisas acontecem. Enfim, a comparação, na verdade, que se faz muito... E tem a relação com os Estados Unidos também daquela época, né? Que é muito parecida com o que tá se colocando agora, né? Com o Trump falando, ligando. Ai, 1930 e 64, 1964 também é a mesma coisa, todos eles teve apoio popular. Claro. Gente, é muito difícil não entrar em parafuso, né, gente? Pelo amor de Deus. Sem dúvida. Mas e tem a comparação com Hitler, né? Eu sei que parece, tipo, terminar qualquer discussão, você compara Hitler e não sei o quê, mas não é, sabe, sim, ele também foi eleito democraticamente pelo voto, inclusive muitos judeus votaram nele e tudo mais, e enfim, e aí depois enfim, aconteceu o que todo mundo sabe que aconteceu. Então, eu acho que tudo bem, essas comparações às vezes é complicado, porque se falar, não, mas não é tão assim, não é desse jeito. Nunca é exatamente igual, mas sempre tem essa questão cíclica, né? Isso que é complicado. E é sempre isso, assim, do próprio Hitler tinha essa coisa de valorizar uma cultura hegemônica, né? Tanto em termos de etnia, mas em questão de ele era amante das artes e tudo mais, mas óbvio que ele não era amante de artes modernas, né? Ele gostava daquelas coisas clássicas e tal. Isso que vocês estão falando tá me lembrando aquele Como as Democracias Morrem. Vocês chegaram a ver esse livro? Eu ainda não li.
eu não li tô com também. ele, mas não comecei a ler, comprei. Porque é justamente essa questão, assim, quando ele vai falar do contexto da América Latina, ele fala muito sobre essa questão das ditaduras elas vêm desse líder autoritário, né, com tendência ao autoritarismo, que é democraticamente eleito. Tipo assim, o ciclo que ele percebe das ditaduras se consolidando é através de uma eleição democrática. Então, tipo assim, é claro, né, que a gente fala isso, todos nós, a gente não fala isso torcendo pra estar certo e viver uma ditadura. É claro que quem tá falando isso não quer viver uma ditadura. Mas assim, não enxergar os sinais, o perigo que é ter um militar que tem tendências autoritárias a ponto de não participar de um debate, ser eleito como chefe do executivo, isso assim, é uma coisa que grita ditadura, com o vice que é general, sabe? Isso grita ditadura militar. Então, tipo assim, é claro que a gente não tá torcendo pra isso acontecer, mas também não dá pra gente fingir que a gente é bobo e não falar sobre isso, porque tá escrito, tá na cara, é só olhar pra situação. Você sabe que tem uma coisa interessante nisso, Clara, que é o seguinte, eu vi uma declaração de um jornalista e tal, inclusive eu acho que foi, se não foi no podcast do NBW, foi no Foro de Teresina, enfim. E eles falaram uma coisa que eu achei muito interessante, que é a seguinte, a nossa democracia, ela ainda é muito jovem, né? A gente tem 30 anos aí com a Constituição atual e tal, e assim, ela ainda é muito jovem. A gente ainda não teve uma experiência boa, por exemplo, com os militares, porque assim, a ideia do militar é uma ideia já autoritária por si só, quando você para pra pensar dentro do regime militar, vamos parar pra pensar no exército mesmo, né? Você entrar lá dentro de uma instituição militar, você tem lá os cadetes, você tem toda uma hierarquia, existe uma série de regras e tal, então assim, eles são muito rígidos dentro dessa parte de ordem deles e tal. Só que assim, não necessariamente todos os militares são ruins ou pensam de um jeito diferente, inclusive o nosso próprio presidente eleito agora passou por vários maus bocados dentro do exército e tem muitos militares que condenam a atitude dele, né? Então assim, a gente ainda tem isso, só que o fato da gente ser uma democracia jovem, da gente nunca ter tido uma experiência boa com um militar no poder, credenciam a gente a ter um gatilho emocional e tal, pra gente sempre pensar na pior hipótese, porque a nossa história é uma história autoritária. Agora sim, pode ser, é óbvio que todos os sinais dão para que isso não aconteça, mas pode ser que em algum momento, de repente o cara cumpre os 4 anos de mandato dele e vai embora, e dá lugar para outro e faz a parte dele e pronto, acabou, entendeu? O que seria de repente uma experiência positiva, né? E aí quando eu vi um depoimento dessa pessoa, agora que eu não lembro exatamente de onde que foi, ela até falou que ela estava vendo uma declaração do cara que ele quer colocar lá para cuidar justamente da pasta ambiental e tal, e ele foi vendo uma entrevista dessa pessoa que o Bolsonaro quer indicar, e a pessoa é militar, mas é uma pessoa muito técnica, ele sabe exatamente o que ele está falando, ele sabe quais os caminhos que tem que percorrer, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer, só que no meio do discurso técnico dele, ele solta alguma coisa que daí soa autoritária, ou fala alguma coisa do tipo, sabe, tem que tirar o país lá do Acordo de Paris e não sei o que e tal, então tipo assim, fala alguma bobagem, que daí você fala, cara, você estava indo tão bem tecnicamente, você tinha que abrir a boca disso, sabe, então assim, a gente ainda não teve uma experiência boa. E aí, por isso que eu falei, tem um lado meu, que é um lado positivo, que torce para que cultura, para que, sabe, os investimentos com a própria Lei Rouanet e tal, tudo isso não morra, sabe? Que a gente não veja isso se esvaecer aí pelo tempo, né? Eu acho que tudo indica o contrário, mas eu acho que a questão, a gente tá falando... eu acho assim, a gente tá falando aqui de, sei lá, ditadura militar, pode ser que realmente daqui a 4 anos elejam, enfim, outra pessoa, ou enfim, haja algo nesse sentido. Enfim, tem até teorias, né, claro que é ficar presumindo, mas de que até hoje saiu uma declaração do próprio Bolsonaro falando que ele disse que ele não é o mais preparado para ser presidente, mas que Deus prepara, tipo, uma coisa assim, essas coisas que eles falam. Ou seja, ele já admitiu, coisa que ele jamais admitiria na campanha, né, que ele não tá, porque realmente ele não é uma pessoa preparada, acho que isso é claro para qualquer pessoa. Mas eu acho assim, mesmo que não tenha uma ditadura, a gente já tá vivendo um momento em que a cultura e a diversidade que
que a promoção da cultura promove, né, que a gente tem quando você tem um ambiente cultural fértil, ela tá sendo minada, entendeu? E porque toda a galera que vota do Bolsonaro, que apoia ele, é a turma que fica reclamando da Lei Rouanet, que porque não sabe não sabe como funciona, obviamente. Não mas, faz assim, a menor ideia. E fica, não, porque, sei lá, porque a Maria Bethânia ganhou não sei quantos milhões pra fazer um blog uma vez, eles acham que a Lei Rouanet tem que ser extinta. E assim... Então, Dani, mas olha só, tem uma coisa interessante aí, que olha só, a cultura, ela foi muito impulsionada nos governos petistas, isso não tem como negar, foi o momento em que a cultura teve maior tipo de investimento dentro dessa área, né? E aí, olha que interessante o que a gente pode ver. A gente pode ver também, daqui pra frente, uma onda de expressões artísticas justamente por conta do momento caótico político que a gente vê. Por quê? Porque elas foram nascendo nesse governo petista, ganharam força, as pessoas foram formadas lá, ganharam educação. A gente teve aqui, inclusive, aquele papo com a Gabriela, né, que é a diretora e tal, que fez lá o Animal Cordial, né? Isso. Então, ela falando que ela teve um incentivo, conseguiu ir pra Cuba pra estudar cinema, não sei o que e tal. Então, assim, a gente ganhou uma série de novos artistas com uma visão muito mais aprimorada do quanto eles podem se expressar. E, de repente, esse momento caótico, por uma obra do destino, pode ajudar com que todas essas pessoas agora se aflorem ainda mais pra se expressar, então, entendeu? mas isso não pode ser um motivo pra você valorizar isso. É tipo você falar que foi bacana que tenha tido Segunda Guerra só porque teve depois um monte de filme maravilhoso sobre a Segunda Guerra. Ou a mesma coisa que, sei lá, uma bomba explodiu um lugar e aí pensa, nossa, mas a ruína tá tão linda, cheia de flor, sabe? Tipo assim, é o efeito colateral que não é, assim, que acaba tendo alguma coisa de bonito ali como consequência, mas que não diminui em nada o tamanho do desastre. Não, mas, enfim, mas não é nem... É uma não forma colorida. mas não é nem isso. Só para eu explicar, não é nem isso que eu tô falando, não acho nem que isso seja uma coisa boa. O que eu quero dizer é assim, talvez a gente veja essas pessoas que se capacitaram agora se expressar mais, entendeu? Elas vão ter mais poder, né? Mais Vão poder. ter mais condições, talvez. Porque até o Daniel tava falando isso aqui antes, né? Ele tava falando que a gente tava passando por meio que um marasmo artístico, assim. Então, de repente, esse choque político possa aflorar nessas pessoas que estavam ali naquele marasmo e tal, a de repente se realmente se expressar. E aí, não tô dizendo que, não, que bom que isso tá acontecendo e tal. Não é isso. Eu tô falando assim que, aí, pelo menos a gente vai ter um poder de expressão mais forte do que talvez a gente tivesse tido antes, entendeu? Na época, um tempo atrás, porque ainda bem que a gente teve tipo um governo que em algum momento investiu nisso, que deu condição para as pessoas se educarem, se valorizarem, estudarem e tal, e aí agora a gente vai realmente ver como que as pessoas vão se posicionar, porque a grande diferença entre os outros governos autoritários que a gente viu lá atrás, a própria parte de ditadura, de nazismo e não sei o que e tal, é que a gente não tinha tantas ferramentas de comunicação ou não tinha tantas ferramentas de expressão como a gente tem hoje, né? Então, talvez essa onda de se expressar e tal seja algo que realmente aflore nas pessoas uma nova consciência, entendeu? Gente, desculpa, meu lado positivo falando, estou em momento de negação também. Mas assim, é de um otimismo que pra mim, assim, da minha cabeça, do jeito que ela tá hoje, eu não consigo nem enxergar com seus olhos, sabe? Eu ouço você falando isso e penso assim, poxa, mas assim, o que tá acontecendo com os LGBT do país, fraga? Tipo, não, beleza, pode ser que esse sufoco gigantesco que as pessoas estão sentindo pode resultar em lindas obras, mas e o sufoco que elas estão sentindo, sabe? Eu não tô conseguindo ver de forma otimista, eu tô só desesperada. One, two, three.
De fato, quando a gente está na zona de conforto, a gente descansa, a gente relaxa, né? Sair da zona de conforto pode potencializar a criatividade, potencializar o discurso, né? Um discurso mais enfático politicamente. Mas não adianta, ao mesmo tempo, eu ter essa potência política, criativa e não ter condições de trabalho, entende? Sim, porque se a gente for pensar, por exemplo, óbvio. na ditadura militar, quem dentro da arte conseguia sobreviver unicamente de arte? Pessoal da música. Mas por quê? Porque a gente estava no apogeu dos festivais de música, que era o horário nobre da TV. Então, assim, a TV estava lá em cima, tinha acabado de chegar no Brasil, e as pessoas paravam para assistir TV. E isso alavancou a carreira, né, do pessoal da MPB, o pessoal da Jovem Guarda, fez com que a música chegasse em lugares que até então nenhum outro mecanismo chegava, enfim, lugares que até então nenhum outro lugar chegava, e potencializou também as rádios, né, as gravadoras, etc. Então, assim, foram os únicos artistas que, de alguma forma, conseguiam sobreviver de arte. O cinema conseguiu, durante um tempo, aí a gente tem que falar dos vários tipos de cinema, né? Tem o cinema da boca do lixo, que teve uma maneira própria de... Enfim, eles foram para caminhos mais alternativos, né? Eles, inclusive, era autossustentável. Tem o cinema novo, que aí já, enfim, teve uma dificuldade maior, inclusive para encontrar o público, e que teve muito mais prestígio lá fora do que aqui dentro, mas era muito suor para você conseguir sobreviver de arte. Então tem os dois pesos aí. Realmente você pode potencializar, claro, você saiu da zona de conforto, você vai ter que questionar isso. Eu não acredito na separação de arte e crítica. Acho que as duas coisas precisam estar juntas. Acho que como artista a gente tem uma responsabilidade que é social. Eu não acredito numa arte que é somente para ego de artista. Eu acho que o artista ele tem um lugar que é social, tem uma responsabilidade social, mas é isso, como sobreviver se você não tem condições mínimas, porque, querendo ou não, aqui no Brasil, a gente não tem consumidor de arte. Exatamente. Assim, ó, eu acho que nada realmente justifica qualquer tipo de opressão ou de agressão e tal. Nada justifica. Tipo, o cenário lindo dos meus sonhos seria a gente ir trocando de governo ou qualquer tipo de ideologia da forma mais amena e tranquila do mundo, e que a gente fosse, né, evoluindo com os nossos pensamentos, compreendendo o outro, respeitando, aumentando o nível de empatia e tal. Não é isso que aconteceu, né? A gente está realmente diante de um cenário totalmente conservador, em que muitas pessoas jovens e tal, em que a gente depositava muito, né, ali de um olhar de não, essas pessoas vão crescer e vão entender um pouco mais sobre o que é homofobia, o que é cultura, o que é isso, o que é aquilo, e a sociedade vai evoluir. E no fim a gente viu uma onda conservadora atingindo tantos jovens e tal, que culminou nisso. Então, assim, nada justifica realmente nenhum tipo de violência, muito menos de regimes autoritários e tal. Mas, assim, eu tendo sempre a acreditar que, sabe, de alguma coisa positiva a gente precisa tirar de situações das mais caóticas possíveis. Nem que seja um momento da gente olhar para aquilo que está acontecendo real e caótico, e a gente possa olhar para aquilo e falar assim, sabe, não, a gente não pode mais fazer aquilo, entendeu? Mas aí, sabe, vai muito da consciência de cada um, entendeu? Eu acho que, e aí entra a questão que até um dos motivos pelos quais eu quis muito fazer esse podcast é de pensar a cultura como uma arma, né? Já que todo mundo quer andar armado, que ande armado com cultura. Porque, assim, eu acho que é isso, sabe? Por exemplo, esse debate que a gente tá tendo aqui, também, realmente, a gente não estaria tendo se tivesse tudo maravilhoso. E a gente estaria falando de algum filme da Marvel, talvez, não sei. Mas, assim, o que eu quero dizer é, esse tipo de debate, se cada um de nós tiver dentro da gente essa coisa de que é a cultura que vai ser essa arma, que vai levar mais empatia, que vai levar mais respeito, que vai combater, mesmo que de maneira suave, né? Qualquer tipo de fascismo, qualquer tipo de intolerância e de autoritarismo, se a gente tem isso em mente, eu acho que a gente consegue fazer com que ela trabalhe melhor. Não sei se vocês concordam, do tipo, ela é a arma pra gente conseguir fazer com que isso aconteça. E realmente, se
todo esse movimento, esse momento político, incentivar mais pessoas a fazerem mais movimentos culturais, seja qual for, seja música, seja cinema, seja festival, seja juntar a turma em casa pra, sei lá, fazer uma bandinha, que seja, não sei, com alguma poesia bacana, com algo que remeta ao que tá todo mundo sentindo, a gente já tá promovendo esse tipo de sabe assim, de interação, que é o que vai ser a força motriz pra vencer qualquer tipo de ódio. Mas aí deixa eu complementar, deixa eu só complementar para daí a Clara responder isso, porque eu acho que tem uma coisa interessante nisso. Eu vou complementar essa pergunta do Dani, que é a seguinte: para chegar nesse ponto de transformar a cultura numa arma, né, de expressão, numa arma coletiva, né, aí e tal, será que também a gente não precisa transpassar aquela barreira de que cultura é coisa de intelectuoide, sabe, de esquerda, comunista e não sei o quê? Mas já tá. Então, mas será que tá? Porque assim, o que a gente viu, pelo menos aqui agora, né, nessas eleições, foi uma série de artistas se movimentando, né, ali a centro-esquerda, indo em direção a Haddad, não sei o quê, e a gente não vê a relação de votos com esses artistas de uma forma tão veemente, entendeu? Então, é isso que eu quero, é isso que eu quero questionar. Será que a gente não precisa de uma forma passar por isso, passar por essa visão de que cultura não tem a ver com o comunismo, caralho? Então tá, eu vou primeiro pela parte da cultura como arma, porque tem muito a ver com aquela questão do leão que eu falei no início, ó, chegou a hora. Essa questão do leão é uma alegoria do Terry Eagleton, muito maravilhosa, que ele fala, não é exatamente sobre o mesmo assunto, mas é um assunto que parece muito e se aplica muito bem nesse contexto que a gente está discutindo também, porque ele fala que nós, as pessoas, a gente sabe que o leão, ele é muito mais forte do que o domador. E que o domador também sabe que o leão é muito mais forte que ele. A única pessoa nessa equação que não sabe disso é o próprio leão. E a cultura, muitas vezes, ela tem esse papel de acordar o leão e de mostrar pro leão a força que ele tem de tomar o poder do domador, entendeu? Que talvez seja isso que a gente precisa da cultura. A gente precisa da cultura para acordar o leão. E é por isso que eles têm medo, né, dela. E é por isso que eles têm medo dela. E por isso que a cultura precisa ser silenciada. Aí agora, sobre essa questão da cultura ser coisa de intelectual, então, eu tô quase antecipando meu plano de detalhe pra fazer uma sugestão. Mas assim, então eu não vou antecipar, vou deixar pra falar na hora certa, mas é porque, tipo assim, existem muitas coisas acontecendo no Brasil hoje que estão longe de ser papo de intelectual e de ser coisa requintada, de coisa que quer esse público de minoria, porque, tipo, essa arte que pretende acordar o leão, ela não é feita pra meia dúzia de acadêmicos, sabe? Ela é feita pras pessoas, ela é feita pra quem precisa saber que é mais forte que o domador. Enfim, e tem coisas sendo feitas nesse sentido, mas aí eu falo depois. Entendi. Mas é isso que eu ia comentar, só pra dar um exemplo, assim. Eu vi, até achei engraçado, teve um vídeo, eu não lembro agora, acho que foi tipo uma ação da Netflix, se eu não me engano, ou seja, nada super culto, né? algo bem popular, que era a Pablo Vittar lendo as fake news com o nome dela, sabe? Tipo, Pablo Vittar vai fazer... Aí no final ela conta uma coisa que é verdade, porque ela vai fazer, acho que alguma voz de alguma personagem, não sei exatamente, alguma produção da Netflix, que tem a ver com drag, né, drag queens e tal. Mas o fato é que, assim, eu tava vendo, assim, querendo ou não, a Pablo Vittar é uma expressão cultural importantíssima e extremamente popular, que é fundamental, que incomodou tanta gente, e esse é o papel da arte, que eu acho que é fundamental, sabe, assim, é esse tipo de coisa, e sei lá, assim, a gente, tudo bem, eu entendo o que o Daniel falou, que a arte tava um pouco no limbo, tava um pouco no marasmo, mas talvez, se a gente olhasse pro lugar certo, a gente não veria tanto marasmo, né, sei lá, se você vê, por exemplo, obras como o Criolo, o Emicida, né, na música, enfim, talvez a gente não esteja olhando pros livros certos, vamos dizer assim, os livros que estão que às vezes demoram a se mostrar, ou enfim, outras obras e filmes e tal. Se a gente for olhar para alguns lugares, você vai ver que estava tudo muito vivo. Só não estava, talvez,
tão à mostra, tão exposto, e talvez ganhe essa exposição. Mas eu acho que é importante a gente também saber olhar, né? Olhar pro passado é fácil. Falar assim, foi Chico Buarque, sei lá quem, lá na ditadura. E agora você olha e fala, não, pera, quem que tá fazendo o que incomoda e o que vai sobreviver e o que vai fazer transformações, né? Talvez seja o funk que tanta gente fala mal, entendeu? Eu acho que tem uma questão aí que é assim, a gente precisar ter que passar por algumas barreiras realmente, sabe? Que envolvam a cultura e a política. Porque assim, a gente vivenciou agora um momento político, talvez o momento político mais forte que a gente teve nos últimos... na história do Brasil, né? Porque a gente foi bombardeado por tudo que é lado, foi a eleição das redes sociais, é o WhatsApp, é tudo. Fake news e tal. Então assim, talvez tenha sido a maior eleição que a gente já teve na nossa história. E o que eu percebo é que ainda é muito difícil de se conversar sobre política de uma forma, assim, racional, pacífica e tal, apesar das pessoas, às vezes, terem posições diferentes. E aí, quando eu paro pra pensar nisso, eu vejo justamente assim, que em um momento conturbado como esse, a gente viu muito, por exemplo, Caetano Veloso se posicionando, Chico Buarque se posicionando e tal. Uma galera artística que viveu lá essa época da ditadura, que foram pra exílios, que tal, sabe? Que tiveram vários problemas políticos. Mas existem uma série de artistas hoje que às vezes não se posicionam, que não querem falar porque eles acham que não é o, sabe, eles não podem influenciar. Aí você vê uma série de... Aí tem saiu, né, um tempo atrás, um funk, uma música que foi feita por um eleitor do Bolsonaro falando uma série de barbaridades, falando sobre feministas que você tem que servir ração pra elas e tal. Então assim, é uma série de questões artísticas e políticas que é muito difícil de se misturar. Por isso que eu acho que às vezes a gente tem essa questão de a gente precisar ultrapassar essa barreira de tipo, sabe, não, a arte, a cultura e tal não tem nada a ver com a política. A política quem faz são aqueles caras lá e tal, sabe, é um pessoal corrupto, gente que quer o poder e não sei o quê, mas sabe, às vezes falta um pouco desse olhar um pouco mais técnico, um posicionamento e tal um pouco mais firme ali daquele artista ou daquela pessoa, entendeu? Eu acredito que é importante se pensar cultura e linguagens artísticas a partir da vivência, assim. A gente tem, acho que o rap também está muito forte, o Emicida e tal, que tem um público que é específico e consegue chegar até os jovens, mas ele fala da vivência dele, saca? Tipo, é uma vivência da periferia, vivência, enfim. E isso, eu acho que isso potencializa. Agora a gente tá numa juventude do laptop, acho que nem é laptop, acho que já passou, né? Smartphones. Smartphone, velho. Então a gente já tem os smartphones, então a gente está com a galera do smartphone. O que eles vão falar, sobre o que eles vão falar dentro das linguagens. Aí eles vão usar a voz deles para quê? Se não passaram pelas vivências. Então assim, eu acho que está muito vinculado, a produção artística e cultural está muito vinculado com a sua própria vivência. Aí tem a coisa do lugar de fala, né? E aí, pegando um exemplo, recentemente eu estava conversando com uma amiga sobre a comunidade, sobre a cultura do rap local, aqui da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Eu tenho percebido, por exemplo, que há uma pretensão, aí eu estou falando de uma realidade local mesmo, há uma pretensão de se falar de política, mas com letras que estão no lugar senso comum, sabe? E por que está no lugar senso comum? Porque não faz parte da realidade deles. Eu acho que é importante se pensar que a arte, ela precisa ser o seu lugar de fala. E aí a gente volta para aquela coisa. Não tem como a gente falar sobre questões políticas se a gente não vive essas questões políticas, ou se a gente fecha os olhos para essas questões políticas. E aí, pensando nisso, eu acho que essa representação que hoje é para um público, e assim, são artistas que sabem do que estão falando porque fazem parte da realidade deles, saca? Eu ouço muito, por exemplo, Emicida, e eu percebo o discurso político que faz parte dele mesmo, assim, que faz parte
E eu acho que não tem como ser diferente, né? Não tem como eu falar de algo que eu não conheço, de algo que eu não vi. Exatamente. E essa expressão, essa parte da expressão, ela é também política, né? Porque você se expressar... Por isso até que eu vou deixar aqui já como recomendação, o pessoal que está escutando a gente, escutar o nosso podcast lá que a gente falou sobre política, né? O título foi um update na política, porque a gente falou um pouco sobre isso, que assim, as nossas relações diárias e tal também são políticas. A gente se envolve com política o tempo todo com todo mundo, seja para a gente conseguir alguma coisa pra gente, seja pra gente ter um melhor relacionamento e tal. A política em si, ela tá no nosso cotidiano e tal. Então, essa parte dessa expressão artística, ela não é nada mais também do que um posicionamento político. Sim, sim, é isso, assim. Hoje a gente fala muito dentro das músicas mais políticas, dentro do rap, dentro do funk, a realidade da favela, a realidade daqueles que estão marginalizados socialmente, né? Aí eu lembrei de uma polêmica, não lembro qual que é a diretora exatamente, mas que foi falar sobre um filme sobre a escravidão, a escravatura, né? Sendo ela branca, olhos verdes, burguesa, não sei o quê. Então, assim, como que tu vai falar sobre uma realidade que não é sua? Aí, nesse sentido, a gente está numa sociedade que vive esse imediatismo das tecnologias, etc., e que está no contexto muito mais do virtual do que das relações sociais. E aí, assim, isso faz com que... Aí um olhar da educação, né? Um olhar de educador. Eu tenho percebido nas escolas que eu dou aula que a gente está tendo uma juventude extremamente apática, sabe? Apática a todas as questões políticas, as reflexões, é assustador, mas isso também é pensar que é um fruto histórico, é o fruto do nosso tempo, sabe? A juventude que mais questiona é a juventude que está lá, enfim, que está exatamente no lugar de maiores riscos. One, two, three. Antes de eu ir para as urnas no primeiro turno, eu fiz um e-mail com todos os votos que eu ia fazer. E aí depois eu perguntei para algumas pessoas, vocês querem receber esse e-mail e tal? Porque vai estar ali a lista de todos os candidatos que eu vou votar. Deputado federal, senador, governador, presidente, tá tudo lá. Daí algumas pessoas se interessaram e tal, e eu mandei. E quando eu fiz essa lista, não tinha só o nome e o número do candidato. Eu colocava o nome, o número, o site, qual que era a função que ele ia ter, né? Por exemplo, o que faz um deputado federal, e eu coloquei também o porquê que eu ia votar nele. Tipo, eu colocava assim, justificando o meu voto, né? Estou votando nele por causa disso. Depois, quando eu fiz essa lista, eu fui olhar ela, rever, né? Um pouco antes do primeiro turno, e eu percebi que eu tava votando de um jeito que era justamente como eu acredito que tem que ser a barca política, assim, que era basicamente eu tava votando em vários perfis diferentes. Então, por exemplo, a minha candidata a deputada estadual foi a Érica Malunguinho, que é uma deputada trans, e eu adorei o discurso dela, e apesar dela ser uma deputada que fala lá sobre os quilombos, que fala sobre a vivência trans, que fala sobre a cultura negra e tal, e eu ser hétero, branco, homem e tal, eu votei nela porque eu falei, cara, a gente precisa ter uma mulher dessa lá, uma representante dessa classe lá, porque se ela não souber as dores dela e ela não for lá pra defender as dores dela, não sou eu que vou lá defender, entendeu? Porque eu não sei o que ela passa. Então eu falei, não, eu vou votar nela porque eu acho que a gente tem que ter essa diversidade de pensamentos lá dentro da Câmara e tal, né, discutindo esse tipo de questão. E aí, quando a gente para pra pensar justamente na questão política e cultural, ela envolve muito isso também, né, essa parte da visão, assim, a visão de cada um e como cada um vai se expressar, como cada
cada um vai colocar sua situação e vai demonstrar como tá sentindo aquela sua dor. Então acho que isso é o mais interessante, essa pluralidade, né? E é interessante pensar, a gente tá se entrando aí muito da política eleição mesmo, né? De pessoas que representam e tal, e essas pessoas, principalmente que representam minorias, né? E que a gente teve uma boa renovação, apesar de o Congresso e as assembleias terem tido uma guinada, o mundo, né? Enfim, o Brasil todo teve uma guinada ao conservadorismo, ao mesmo tempo teve um aumento de diversidade, de uma certa maneira. Tem mais cargos, mais eleições de pessoas trans, de pessoas, enfim, negras e tal. E eu acho que essas minorias, antes de chegarem nesse ponto de estarem eleitas, elas fizeram num ambiente cultural, né? Seja qual for, seja de luta mesmo, algo de debates e tudo mais, e muito, se você for analisar todo mundo, tá todo mundo de alguma forma vinculado a movimentos culturais, né? Assim, a algo que tem relação à música, algo que tem relação a organizações na sociedade, se elas se encontram com seus semelhantes e se fortalecem no âmbito da cultura, né? Eu acho que é interessante pensar isso, quanto que a gente consegue encontrar essa cultura de uma forma muito geral, claro, e a cultura de cada um e tal, ela é a argamassa, né, que une todo mundo, assim. Não sei se faz sentido, mas eu acho que é muito legal isso, pensar isso, assim. Eu acho que é a cultura que fortalece todo mundo para que lá na frente, depois de um certo processo, você tenha momentos de cargos políticos e eleições e coisas mais óbvias, vamos dizer assim. Você sentiu, Clara, também aí, ó, no discurso do Daniel, um certo ar positivo no ar, assim? Você sentiu? Não, eu tenho essa visão positiva, mas assim, que o Rafa tem a visão positiva do tipo assim, não, vai ficar tudo bem. Eu tenho a visão assim, vai ficar tudo bem depois de ficar tudo muito ruim, entendeu? Uhum. Eu tenho essa visão. Essa é a minha visão. Pelo menos hoje, no momento, eu tô pensando. Eu tô tentando pensar um dia de cada vez, porque senão pra mim não dá. Eu acordo, eu penso como vai ser meu dia hoje. Eu tô assim desde domingo, porque eu não tô conseguindo pensar semana que vem, não. Assim, é porque, especialmente essa questão, quando vocês me chamaram pra falar disso, eu pensei, gente, mas é um assunto muito complexo, e eu não sinto que eu domino esse assunto. Mas, sem dúvida, esse é um assunto que me domina, sabe assim? Porque é um assunto que não tem como eu sair muito dele. Porque eu sou uma pessoa que hoje eu não tô na academia, né, mas eu terminei meu mestrado, eu quero muito fazer doutorado em breve, então assim, eu vou voltar para a universidade, e a questão é, a primeira coisa que o Bolsonaro quer fazer, e ele já falou isso para Record, é privatizar as instituições federais. Então, tipo assim, e isso é uma forma de agir diretamente contra a cultura, né, que me atinge muito diretamente de uma forma que é isso, assim, eu não tem como, esse assunto tá aqui me dominando, sabe? Ele domina a minha cabeça o tempo todo. E é isso, assim, a minha perspectiva é um dia de cada vez e sempre tentando ouvir tudo que todo mundo tiver pra dizer sobre o que tá passando e sobre o que tá sentindo. E é isso, assim. E é claro, usando o meu espaço, hoje em dia eu tenho algum, né, pra sempre dar lugar pras pessoas que têm coisas diferentes das minhas a dizer, né? Que isso é uma coisa que a gente já fazia no canal, mas é uma coisa que tem que ser um compromisso reforçado, né? Dar espaço para as pessoas falarem sobre o que elas não estão tendo espaço para falar. Enfim. Sem dúvida. Eu tô com a mesma sensação de Clara, assim. A minha sensação é de que a gente nadou e morreu na praia, ou está morrendo na praia, né? Porque você olha, a gente elege a primeira presidente mulher, depois a gente tira essa presidente de uma forma muito estranha, e violenta. Pra dizer o mínimo, e violenta, para colocar o general de novo. Assim. Aí você fica pensando, no caso do cinema, assim, se a gente perceber a história do cinema, em nenhum momento assim, a gente teve uma indústria e um fomento ao cinema tão potente quanto agora, sabe? A gente passa por um processo, por vários processos, a gente tem, sei lá, o início do cinema muito vinculado a registro, isso no Brasil, e depois tem a era dos estúdios, que tenta fazer um modelo norte-americano, mas não funciona. Aí você depois vem um cinema novo que, enfim, vai ter que caminhar
muito meio que independente, e aí você tem na década de 70 alguns movimentos que, enfim, cada um vai ter sua trajetória, mas que todos eles resultam no fracasso, sabe? Tenta, aí cai no fracasso. E quando a gente tem a redemocratização, acaba tudo, assim, o mínimo de fomento que tinha acaba no governo Collor, né? E foi muito difícil a gente reconquistar isso. Hoje a gente tem, cada ano a gente tem lançado filmes brasileiros extremamente importantes. A gente percebe em qualidade, quantitativamente e qualitativamente, assim, você percebe o quanto isso foi importante, o quanto a criação da Lei do Audiovisual, o Condecine, o Fundo Setorial, o quanto todas essas criações, esses fomentos foram importantes para se pensar no cinema como indústria. E aí a gente está falando, não é nem o cinema, por exemplo, a cultura como algo que morre na cultura, mas a cultura como um instrumento, inclusive, econômico, porque é retorno econômico também, inclusive muito maior do que a indústria automobilística, entendeu? Sim. E aí a sensação olha, demorou tanto para a gente conquistar um espaço e que tá em um momento muito bom, assim mesmo. A gente tem percebido dentro dos festivais de cinema, inclusive no próprio portal da Ancine, o quanto de filmes que a gente tem feito e filmes diversos, de linguagens diferentes e potentes, e que tenha conquistado festivais fora do Brasil também, entendeu? E que, de repente, está ameaçado por nada. Então, a cultura, ela sempre nesse lugar de exercício de jogo político, né? Está num determinado candidato, num determinado alguém que está no poder que é favorável à cultura, a gente tem. Se não tem alguém que, sei lá, prefere pensar o econômico, o agronegócio, etc., a gente tira. Então a gente sempre fica viver de arte é difícil, né? Porque você sempre fica nessa corda bamba, né? Uma hora tu tem, outra hora não tem. Exato. E parece que quando tu conquista, do nada você perde, entendeu? E não entendem também a importância disso até pro que chamam de soft power brasileiro, né? O Brasil é uma potência cultural muito forte no mundo todo, né? Assim, musicalmente, o cinema também, tudo, né? Quando se fala em cultura, a maioria dos governantes e tudo mais entendem que só como gasto, como algo que não serve pra nada, que deve ser investido só quando você estiver num momento econômico maravilhoso, ou às vezes nem isso, né? Enfim, como algo que deve ser de investidores de fora, nada com o dinheiro do governo, e vem de uma forma super deturpada, e não entendem a importância de você estar no mundo, presente no mundo todo, com bons filmes, com, enfim, boas produções culturais em geral, né? E o Brasil é uma potência forte. E aí, com o governo que foi eleito, todos os especialistas falam que a tendência é que o Brasil se isole ainda mais, né? Essa tendência nacionalista, essa coisa de não se conectar com o Mercosul, né, que o Mercosul não é prioridade para eles e tal. Isso tudo pode isolar o Brasil, e aí se você isola ainda perde o poder cultural, esse poder mais visto até de maneira econômica, que nem você falou, Daniel, a gente se isola ainda mais, né, se transforma numa coisa separada do mundo, que pode ser super danoso, né? Sem contar que em questão de produção, por exemplo, você está gerando centenas de empregos. São atores que, enfim, vai atuar para o seu filme, por exemplo, no cinema, toda uma equipe, fotógrafo, direção, assistente. Então, assim, são centenas de empregos que são gerados. Um dos lugares em que o governo menos gasta é na cultura. E aí eu lembrei de um vídeo do Caco Ciocla, que ele soltou recentemente, eu até compartilhei, dele falando sobre isso, né? Que se for comparado a indústria automobilística e a indústria cultural, o governo investe muito mais na cultura automobilística, muito menos na cultura, né? Na indústria cultural. E a gente tem um retorno, me parece que 2 vezes maior do que o retorno da indústria automobilística. Ou seja, é muita vantagem. É de uma ignorância, aí né? Falando que a cada R$1 gasto pelo governo gera de 5 a 7 reais de volta para o cofre público, entendeu? Então, imagina, a cada R$1, esse R$1 gasto com cultura, de 5 a 7 reais volta para o cofre público. Então, e aí às vezes as pessoas não percebem isso, não entendem isso. O tanto de pessoas que estão sendo empregadas, enquanto isso está movimentando a economia brasileira.
Uma coisa que a gente não falou, assim, que é um ponto de otimismo, olha só, é que a gente tá num momento de avanço tecnológico onde, felizmente, dá para fazer produções de baixo custo, tanto de cinema, né, quanto de música, quanto de várias coisas, assim, vários tipos de artes visuais e tudo mais. Você não precisa de tanto recurso, assim, né, dá para fazer produções menores. Hoje em dia tem longa-metragem sendo feito com iPhone, né? Sim. Então, assim, é uma coisa que hoje em dia existe muito mais potencialidade de produção de baixo custo, de alta qualidade, do que a gente tinha no último momento em que a cultura passou por esse desamparo completo de investimento. Então tem isso, né? Hoje em dia a gente está mais capacitado a produzir coisas por nós mesmos. Mas você vê, Clara, tem uma coisa que eu penso que é o seguinte: todos os governantes, eles estão lá e eles são muito reflexo das pessoas, né? Dos seus governados, vamos dizer assim. Quando você ia olhar, por exemplo, o plano de governo desses presidenciáveis e tal, você caía justamente na parte de cultura, eram pouquíssimos que realmente tinham algum tipo de proposta válida para aquilo. Assim, o pessoal gasta muito mais tempo para falar sobre retomada de empregos, falar sobre corrupção, falar sobre qualquer outra coisa e não falam direito sobre a parte cultural. E aí foi tão magicamente irônico a gente ver o Museu Nacional pegar fogo em época de eleição. Nossa Senhora. E aí nenhum presidenciável, assim, tipo, tomar realmente uma atitude, falar sobre aquilo, e aí falar, não, vou bater agora no peito e vou falar sobre cultura e tal. Porque, assim, o povo em si não tá abraçando essa parte da cultura como deveria, sabe? Porque a gente ainda tem uma cultura muito pobre cultural, né? A gente pobre no sentido de consumo, né, de cultura, porque a gente tem muitos municípios que não têm espaço cultural, a gente tem muito município que não investe, que não tem um museu, que não tem nada. As pessoas, quando tem museu, não vão no museu. É só você que tá aí ouvindo a gente, ou a gente mesmo que tá aqui conversando, a gente parar pra pensar quantas vezes a gente foi em um museu nos últimos, 6 meses, por exemplo, entendeu? Aí, parar, foi 2 e tal. Então, assim, a gente estimula pouco essa parte cultural. E é uma coisa que tá impregnada na gente. O Dani até contou já uma experiência dele em Londres e tal, que tem vários museus lá que abrem gratuitamente, que ele vai lá e tal. Todos, na verdade, em Londres. Então... E Londres tem um negócio muito lindo de museu, que eles ficam abertos pouco tempo para visitação, porque quanto mais hora o museu fica aberto, mais caro ele é. E tipo assim, então eles preferem fechar às 5 horas da tarde, mas que o museu seja de graça, do que ficar aberto até 8 horas da noite, como a Itália, por exemplo, faz com os museus, mas cobrar ingresso por isso. Então eles fazem todo um sistema assim, de usar a luz do dia e tudo mais, para que seja sustentável manter o museu de graça. É bonito demais. Exato. E você vê, e aí tipo, você tem atitudes como essas que tipo funcionam e tal. E pra mim eu não sei, né, mas a visão que eu tenho é que assim, se você capacita as pessoas, se você capacita a população, se você dá educação, se você dá cultura pra elas e tal, é meio que uma onda, é um ciclo virtuoso, assim, porque daí a galera começa a empreender, a produzir, os outros começam a consumir aquilo, você, sabe, começa a ter mais potencial criativo, empreendedor e tal, tudo isso vai se autoalimentando e naturalmente meio que você vai saindo, vai tirando a parte da pobreza, da falta de cultura e tal, porque se você dá esse subsídio, se você entrega isso para população, dá um autoconhecimento para eles ali, fica mais fácil, é muito mais fácil do que tipo você banir esse tipo de coisa, deixar a população à mercê desses governantes e perpetuar uma parcela mínima ali de governantes que vão ficar se perpetuando no poder pelo poder, entendeu? E aí o resto das pessoas ficam à mercê disso, dessas ideias geniais. E aí esses dados que o Daniel trouxe pra gente aqui, comparando a indústria automobilística com
com a indústria cultural, eu acho de uma ignorância. Como que ninguém olha pra isso e fala assim, caraca, olha aqui a mina de ouro que tá aqui. E eu vejo isso acontecer também no esporte, sabe? A gente tem tanta gente no Brasil, a gente não consegue dominar nada em esporte nenhum, cara. Tipo, é inacreditável. Exceto futebol e olhe lá. E olhe lá. One, two, three. Eu acho que esse ciclo virtuoso ele é interessante porque ele também ele ajuda a lutar contra os próprios movimentos anticulturais, né? Porque eu tô pensando agora na cultura como algo que promove o debate, o respeito, a aceitação do próximo, etc. O que eu tenho visto muito e que eu acho que vai ser muito forte nesses próximos anos no Brasil é que a gente vai ter cada vez mais pessoas, né, defensoras do Bolsonaro, defensoras do pensamento que ele representa, lutando contra coisas culturais. E aí tem desde aquele caso recente agora de uma deputada que incentivou as pessoas os alunos a filmarem professores, né, quando esses professores forem estiverem falando algo muito, muito comunista, como eles acreditam, né? Enfim, com qual eles não concordem, que eu acho perigosíssimo, porque às vezes você flerta justamente com a censura. A gente teve esses casos aí de museu, de mostra, que todo mundo boicotou ou fez um escândalo porque tinha, cenas de gente pelada ou coisas que provocam isso e que deveriam provocar, porque é pra isso que serve a arte. E aí eu tô pensando agora até já rolando, né, assim, um debate sobre o filme que o Wagner Moura tá dirigindo, que vai ser lançado, que é sobre o Marighella, né, que foi um guerrilheiro, né, nossa, o inimigo número 1 da ditadura, e que vai sair. Então eu já tô vendo movimentos de pessoas, vai ter com certeza, né, pessoas... Vai sair, a gente não sabe onde, né, Dan? Isso. Mas imagina a quantidade de gente que vai estar reclamando, boicotando, censurando, né? E é muito louco como que essa cultura que promove o debate, o respeito e a aceitação e o debate saudável, né? Que seja, ela é uma arma justamente para ajudar a que a gente não tenha essas pessoas que vão lutar contra isso, entendeu? Que vão impedir, que vão ser os próprios censores, que eu acho que é muito uma coisa que provavelmente que já está acontecendo, né? O governo não vai precisar ter censor, a própria população vai estar cheia de gente censurando as produções artísticas e culturais, né? Exatamente. Mas eu acho que isso, inclusive, sempre aconteceu, sabia? Se eu vou pensar, por exemplo, lá no período do século XIX, quando a gente tem o realismo, a gente teve um monte de obra que foi censurada pela Igreja Católica, e aí a gente está falando de uma sociedade que é cristã e tal, e que proibia as filhas, as mulheres a lerem, né? Se você pega essa de Queiroz, por exemplo, essa de Queiroz em Portugal, ele foi proibido de ler, porque estava falando sobre a hipocrisia religiosa, era um tema, por exemplo, de O Crime do Padre Amaro. Você pega Primo Basílio, que fala sobre traição, você pega os Maias, por exemplo, que fala sobre incesto, ou seja, são questões tabus que essa de Queiroz escancara e vai ser censurado, vai ser proibido. Lembrei agora ao quadro, né, A Origem do Mundo, acho que é esse o nome, não sei se foi ano passado, enfim. O pessoal começou a divulgar nas redes sociais como se esse quadro tivesse sido pintado recentemente, não sei se vocês viram isso, mas o pessoal é indignado como que o governo tá distribuindo dinheiro para os artistas fazerem isso, entendeu? Eles não sabiam que o quadro é secular, já tem séculos, aí você percebe o quanto as pessoas conhecem, né, da história da arte. Mas é isso, eu tenho percebido que essas questões, você ter consumidores, por exemplo, da arte, demanda tempo. Acho que é uma questão a longo prazo, sabe? Uhum. Mas eu acho que a sensação que eu tenho, e aí pensando também na educação, você forma pessoas críticas, pessoas capazes de fazer uma análise crítica, reflexiva, a longo prazo. Só que enquanto essas coisas forem levadas à politicagem, a gente nunca vai conseguir atingir esse longo prazo, sabe? Uhum. Então a gente sempre vai ter essa sensação de que aí como é que eu vou formar público, sendo que formar público demanda tempo, demanda um exercício de, enfim, tu tem que levar a arte para as pessoas
apresentar, e isso demanda um tempo. E como é que eu vou fazer isso se daqui 4 anos, por exemplo, eu não tenho condição, isso se torna um instrumento de politicagem, entende? Uhum. Sim, sim. Não, perfeito. Eu acho que, assim, um pensamento que a gente tem que ter, que eu acho que é o que eu tava pensando muito quando eu pensei nesse podcast, foi nessa questão, porque tava muita gente triste, né, quem contrário ao Bolsonaro, muita gente triste, falando, poxa, e agora? E o que eu faço? E tal, e todo mundo falando em ser resistência, e eu acho que a mensagem que fica aqui é assim, claro que você pode e deve, se você sente necessidade, ser resistência ao novo governo e tal, de maneira extremamente política, né, assim, vamos dizer, em termos de se alinhar a algum partido, participar de movimentações, de manifestações, etc. Claro que isso é muito bacana, vai lá, mas eu acho que muita gente que tá perdido ainda, não sabe como ser essa resistência, pode usar a cultura como arma, né? Então acho que a mensagem que fica assim, se você quer ser essa resistência, movimente-se pelo menos culturalmente, né? Se você começar a ir mais a museus, conversar mais sobre o assunto, gravar podcast, né, por exemplo, sobre esse tema e fomentar esse debate, fazer um canal que nem o da Clara, dar aulas que nem as aulas do Daniel, enfim, enfim, comprar o livro do Paulo Freire, comprar o livro de Como as Democracias Morrem, comprar o livro do Menino Sem Pátria, que foi proibido, só para isso, acho que são formas da gente ir fomentando isso e incentivando a produção cultural, e se cada um fizer algo nesse sentido cultural, a gente já está usando uma arma bastante importante. Acho que, não sei se vocês concordam, mas acho que isso é uma mensagem final importante, né? Assim, seja resistência da forma como você puder, mas e se você não puder de nenhuma outra forma, culturalmente você pode ser resistência só dessa maneira, né? Assim, e levando de repente essa cultura para que outras pessoas compreendam e tenham essa visão que o Daniel estava falando, essa visão mais ampla, mesmo que no médio e longo prazo, mas acho que é no trabalho diário que a gente vai conseguindo fazer isso. É isso aí. Eu acho que valorizar a cultura, porque a gente às vezes delega a cultura e a educação. Aí eu lembro de uma entrevista uma polêmica, já tem muitos anos, deve ter uns 5 ou 6 anos, do Cid Gomes, não é? Que é o irmão do Ciro. Sim. Uhum. Dele falando, eu acho que os professores na época estavam em greve, ele falando assim, olha, se o professor quer ganhar dinheiro, ele tem que deixar o exercício dele profissional de docente, porque o professor tem que trabalhar por amor. A gente pensar que, aí sempre a gente delega a educação, o professor e o artista, como alguém que precisa viver de amor, sabe? E aí esquece que é uma profissão, esquece que a gente precisa, e a arte, de alguma forma, ela tem um sentido existencial, por isso que ela nunca morreu, mesmo depois de tantos problemas históricos que a gente passou, mas ela sempre fica delegado, isso, eu preciso trabalhar de outras formas, vou entrar em outros mercados, e depois o que me sobra de tempo eu vou fazer arte. Eu acho que não é isso também. E também eu queria falar sobre a questão da resistência. Eu acho que há uma confusão muito grande nas redes sociais sobre resistência como sinônimo de embate. Eu acho que a resistência não é nesse lugar de embate, mas o lugar de insistir para existir, entende? Porque, querendo ou não, a gente está numa questão que é muito grave, é que tem certos grupos que correm risco de vida. Enfim, anos e anos eles estão resistindo, sabe? Eles vão continuar resistindo. Então, nesse lugar de sobrevivência, a existência no lugar de sobrevivência mesmo. Acho que é muito importante a gente pensar. Às vezes a gente fica só no nosso próprio umbigo e esquece de olhar para o outro. Eu acho que falta isso, assim. Eu acho que a gente está num mundo apático. A sociedade hoje é muito apática. Se não me atinge, então fecho os olhos e faço de conta que é uma lenda urbana. É verdade, é verdade. E vou deixar aqui as últimas palavras do Pepe Mujica, né, que foi presidente do Uruguai. Ele falou com o coração, né, muito triste, assustado e tal, mas ele falou o seguinte: os únicos derrotados são os que baixam os braços. Não há derrota definitiva, nem triunfo definitivo. Dicas para a sua semana? No Plano Detalhe.
Plano Detalhe da semana, aquele momento pra gente trazer ânimo pros nossos ouvintes, depois de um papo tão delicado como esse, né, que tivemos. Com certeza vamos dar aqui algumas dicas pra você que tá ouvindo a gente curtir um pouco mais a sua semana. Então, Dani, começa aí você, o que você trouxe pra gente de Plano Detalhe pra essa semana? Eu vou trazer só 2 planos detalhes que eu vou me repetir, na verdade, porque eu já indiquei coisas parecidas, certo, mas vou basicamente reforçar essas indicações. O primeiro foi o Fernando que indicou aqui uma vez, o Fernando Machado, e eu virei fã do podcast, e aí eu vou indicar pra quem ainda não ouviu o podcast Presidente da Semana. Se não quiser ouvir tudo, ouça pelo menos esse último episódio que saiu, que foi sobre este ser humano que foi eleito pra presidência, e que tá muito enriquecedor, sabe? Ele tem umas informações que você fala, mano, olha isso. Então, é sério, é muito, muito importante. Ele basicamente conta a história da vida do Bolsonaro. Entre coisas interessantes estava o pai dele foi fichado pela ditadura militar porque ele tinha algumas movimentações políticas. Ou seja, muito curioso esse tipo de coisa. E eu acho muito interessante entender as coisas que ele conta. Enfim, e fecha com chave de ouro, né? Em termos de informação, né? Um podcast muito legal. E aí, pra quem quiser fazer a maratona, vale muito a pena, que você vai ter uma visão da história do Brasil que é fenomenal. Mas então fica esse primeiro plano detalhe. E o segundo eu indiquei há um ou 2 podcasts atrás o livro Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, e já saiu o podcast do Covil de Livros, em que eu participei, né, sobre esse livro, junto com o Basso e tudo mais. O podcast ficou muito bacana, ele acabou de sair, né, agora um pouquinho antes da gente gravar, eu vi que ele saiu, então fica a minha indicação para quem quiser me ouvir mais ainda, quem ainda suporta ouvir minha voz, vai lá, ouve eu falando com o Basso sobre esse livro, e fica a indicação aí desse podcast, principalmente para quem lê o livro do Neil Gaiman. Legal, legal. Ô Dan, vou te dar uma curiosidade. No podcast 294, quando a gente falou sobre Buscando, você deu 2 planos detalhes. Sabe quais foram? O livro e esse podcast. O livro e esse podcast. Não, eu sabia que eu tava me repetindo, mas agora eu tô indicando o podcast sobre o livro e o último episódio do podcast do Presidente da Semana. Tá ótimo. Mas é um sinal que você não tem consumindo muita coisa, hein? Você tá precisando trabalhar menos, viu, Dan? Eu preciso também, mas eu preciso pensar também sobre as outras coisas. Mas, enfim, se preparem. É isso aí, legal. Então tem aí praticamente 2 podcasts que o Dani indicou. Eu recomendo também, reforço essa recomendação do Presidente da Semana, que realmente é uma aula e é muito, muito bom. Uma das grandes alegrias que eu tive durante essa eleição foi acompanhar semanalmente esse podcast. Clara, e você? O que você trouxe pra gente? Plano detalhe. 2 coisas. 2 coisas que tem muito a ver com o momento político que a gente está vivendo. A primeira é um vídeo do canal Quadro em Branco sobre o Roger Waters, que foi com a parceria do Tavos, lá do Mimimídias, e aí ele foi ao Quadro em Branco e ele fez um vídeo junto com o Otávio, falando sobre a carreira dele, sobre por que não faz o menor sentido acusar as opiniões deles de terem sido compradas e tudo mais. É o vídeo Roger Waters comunista? É esse? É esse vídeo do Quadro em Branco. Sensacional. E a outra coisa é uma música. A gente estava falando sobre a cultura enquanto coisa de intelectual e eu falei que não era bem assim. O Quadro em Branco entra muito nisso também. Eles têm uma abordagem muito... É uma abordagem que é muito tranquila sobre produtos culturais e muito palatável e tal, enfim. Mas outra coisa é o... Eu não sei se vocês conhecem, se vocês 3 já ouviram, This Tape, do Diomedes Chinaski, que chama Descanse em Paz, que ele escreveu pro Bolsonaro. Vocês ouviram isso? Não. Como que é? Chama, tipo, This, né, de This Tape, Descanse em Paz, do Diomedes Chinaski. E, tipo assim, se a gente vai ter coisas incríveis sobre o momento que a gente tá vivendo, talvez essa seja a primeira delas, assim. Não só a música, como a arte da música também. Eu não sei quem foi o artista, mas se vocês forem ouvir no YouTube ou no Spotify, enfim, vocês vão ver que coisa linda que é a arte. Prestem atenção na arte. E assim, e é uma música que é sem palavras, assim, é uma coisa visceral. É bem incrível, assim, eu recomendo. Assim que eu desligar aqui, eu vou ouvir essa música. E eu recomendo
vocês não fazerem o mesmo. Pô, eu vou fazer também. Cara, que sensacional. Muito demais. Adorei esse plano de detalhe. Eu vou colocar aqui porque eu quero escutar também. Adoro boas músicas. Ah, ouçam. Nossa, isso é mais que música. Isso é... Nossa, nem sei. Ai, arrepio, só de lembrar. Aí. Começou a revolução cultural nesse país. Daniel, e você? O que você trouxe pra gente de plano detalhe? Então, eu tenho tocado muito na tecla eu acho que falta tolerância, né? A gente está num momento muito intolerante, de não aceitação do diferente. Então eu vou indicar o filme As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marcos Dutra, que foi o primeiro filme que eu assisti, um dos primeiros filmes brasileiros que eu assisti esse ano, que me tocou profundamente, que toca exatamente nesse lugar da aceitação e do afeto. Eu acho que é o que falta pra gente hoje. Eu vou indicar meu livro, mas não, eu vou indicar o livro de Ensaio sobre a Cegueira. Foi um livro que eu levei para votar domingo, e que eu acho que fala muito, assim, me toca muito na questão atual, assim. Eu acho que porque é um livro que fala sobre intolerâncias e a não aceitação e a desumanização, quando a gente deixa de ser humano para se comportar como bicho, né, em lugares em busca pela própria sobrevivência. Então fica aí a indicação desse livro, Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. E eu vou indicar uma entrevista, tá meio retrô aqui, mas eu vou indicar uma entrevista de Paulo Freire para a matéria Prima da TV Cultura de 1989, que ele deu para Serginho Groisman. E eu assisti essa entrevista, mais ou menos meia hora de entrevista, na semana passada, e fiquei assim, enfim, foi um momento muito, angustiante, porque ele fala sobre que ele não gostaria que a juventude vivesse o que ele viveu no período da ditadura. Então é uma entrevista que para mim me tocou bastante. Então ficam as 3 indicações. Pô, sensacional, cara, incrível. Vou deixar aqui também. Links vão estar aqui no post desse podcast, então se você não pegou aí e tal, entra aqui no post, vê aí na descrição do podcast, vai estar lá os links de tudo que a gente está falando aqui. E eu vou trazer aqui 2 planos detalhes super tranquilos, singelos aí, e nada políticos. Apesar de... porque o seu é para as pessoas descansarem. É para descansar. Aquela desanuviada. Exatamente. Bom, o meu primeiro plano de detalhe é o seguinte: eu tenho assistido a 3ª temporada da série do Demolidor, que tá na Netflix, e eu tô adorando, assim, mais do que simplesmente o fato de ser uma série, né, de super-herói e tal, eu tenho adorado as técnicas que eles têm feito. E aí tem momentos da série que eu até volto, assim, pra observar algumas coisas que acontecem nela, porque eu tenho achado de uma riqueza técnica, assim, impressionante a série, sabe? Então, fica a minha dica aqui, se você não assistiu ainda a série, vale a pena. É uma série de super-herói, ela é mais pé no chão, assim, ela é mais carnal, vamos dizer assim, né? Tipo, um dá soco no outro, tem sangue, por exemplo. Não é aquelas séries da Disney que, sabe, não acontece nada com a pessoa. E, por exemplo, eu vou dar uma dica específica para essa 3ª temporada, que eu acho que é no 3º episódio, ou 4º episódio, eu não lembro exatamente qual, que eles fazem um plano sequência da fuga do personagem principal de dentro de uma prisão, que é incrível. É assim, se você não tem corte nenhum, a câmera vai seguindo ele. E aí eu fui ler uma matéria sobre essa cena. Eles pegaram uma diária só da gravação, locaram um presídio e fizeram a cena, ensaiaram e fizeram esse take aí. É um take assim de, sei lá, vai ter uns 10 minutos ali no máximo, mas é incrível, porque a câmera acompanha ele, tem toda a parte ali de coreografia da luta e tal, os diálogos, então uma coisa bem teatral e sem corte nenhum. Então vale muito a pena para quem gosta de ver essas coisas, né? Vale muito a pena. E também uma ressalva, né, também que eu acho muito boa pro Vincent D'Onofrio, que faz o vilão, o rei do crime na série, que ele tá incrível também. Assim, a atuação dele, tem uma cena lá de raiva quando ele é confrontado, o personagem da Deborah Ann Woll, que é a
a Karen Page, ela começa a provocar ele vai ficando com raiva, mas a expressão facial dele, da raiva, é muito incrível, assim, o jeito que ele faz. Então vale a pena por essas duas coisas. E aí um segundo plano de detalhe, que também eu acho que fica aqui muito legal, o cinema brasileiro. Eu assisti também na Netflix o filme Ana e Vitória, um filme que conta aí, né, tem as duas cantoras ali no meio, a Ana e a Vitória, né, que são realmente cantoras, então você que está indo assistir não sabe, elas realmente são cantoras, e fizeram um filme de como elas se conhecem, e aí elas formam uma banda e tal. O filme meio que se mistura com a história real delas, mas o filme tem vários cacuetes, assim, visuais muito bacanas, do tipo, tem lá uma direção de arte, sabe, quando tá mexendo, tipo, no celular, aí você tem toda a parte gráfica na tela, você vê a pessoa deslizando o celular, sabe, pra cima e pra baixo, e é basicamente um musical, tipo, o filme vira e mexe, ele para tudo, assim, e aí ele mostra, ele, sabe, tem uma cantoria lá, começa a cantar e tal, e aí é muito legal, achei muito legal, assim, porque são duas cantoras que eu gosto muito, assim, gosto muito do estilo de música delas e tal, e elas não são atrizes, né, então você percebe, assim, que não tem toda aquela malemolência como atriz, mas o começo do texto é muito bom, e elas têm cenas, assim, de tipo, tem, sei lá, uns 2-3 minutos ali de diálogo, sabe, elas conversando ali e tal, e elas fazem uns papos meio assim, fora de contexto, tipo, elas ficam falando sobre formiga, sobre comer doce, sobre a vida e tal, e aí são uns papos assim, mas o texto é tão gostoso de você ouvir, tem umas piadas no meio, uma coisa bem natural, então eu gostei muito, dessa leveza que o filme traz. Assiste depois, viu, Clara? Daí vai dar uma amenizada no seu coração. Eu tô precisando de umas coisas leves. Eu até vi que esse vídeo tava na Netflix, mas, tipo, super não é o tipo de coisa que me chama atenção. Mas tá fácil de assistir, eu vou ver, então. Ele não é um primor, assim, sabe? Não é um filme super técnico, incrível, sabe? Que tem vários momentos épicos ali. É uma comédia bem suave, assim, que tem essa parte musical ali no meio. Ele é relax, assim, ele é bem relax. Tá. E eu fui, na verdade, assistir porque tem um cara que é um dos personagens principais lá que gravou aqui com a gente. O Brian Ruffo, que gravou aqui com a gente sobre o quê? Sobre La La Land, porque ele não gosta muito de musical, não sei o que, e o cara foi fazer um musical. Aí eu falei, porra, preciso ver esse filme, né? Porque esse cara não gosta de musical, tá fazendo musical e tal, e o Brian também tá muito legal. Você vê que o Brian tá assim, bem à vontade no filme. Então eu achei legal essas coisas. Não sei se por conta da gente ter conversado com o Brian aqui, eu acabei gostando mais do filme, mas eu acho que é um filme bem sossegadinho, assim, pra acalmar o coração, ficar tranquilo, ganhar um pouquinho de otimismo, e no final fica tudo bem. Tá bom. Tô torcendo que você tá certo. No meu coração. Eu também, viu? Muito bem, chegando aqui então no final do podcast, né? Podcast Animação 296. Falamos aqui sobre cultura, educação, democracia, eleição, governo, política. Falamos sobre várias coisas bacanas aqui. E eu queria agradecer nossos convidados por disporem do seu tempo vir aqui bater esse papo com a gente. Então, Clara, primeiro, muito obrigado por vir aqui mais uma vez. Nossa especialista em tretas mostrou que tá com tudo, vai voltar aqui pra debater mais coisa com a gente, porque agora a gente sabe que a gente precisa de você pra isso. Com certeza, é só chamar.
E deixa o convite, né, do Mimimídias. Isso, vão lá assistir, a gente fala sobre mídias. E aí a gente não acha que, tipo assim, uma coisa que é comum é quando você vai tentar fazer uma análise de produto de mídia, as pessoas falarem, deixa de fazer mimimi. E aí vem disso, nosso mimimi é assumido, porque mídia e política aí não dá pra separar. Então é isso, vai lá ouvir a gente fazendo mimimi, é youtube.com/mimimídias. Cara, sensacional. E vou te falar uma coisa, ó, você que é aí produtor de conteúdo, acessa o catarse.me Mimimídias, porque é incrível o jeito que vocês colocaram as coisas lá. Eu tô com ele aberto aqui, tô me deliciando, assim, o jeito que vocês colocaram, tudo explicadinho. Cara, eu adorei. Vou copiar pro Cinemação. Fica à vontade. É isso aí. Muito obrigado, viu, Clara, pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado a vocês. Um prazer. Daniel, muito obrigado também pela sua presença aqui com a gente. E, cara, quero que você fale do seu livro. Fala do seu livro, pelo amor de Deus. Então, quem quiser, enfim, adquirir, eu tenho Penumbra, que é o nome do livro, é o meu segundo romance, foi publicado pela editora Penalux, em 2015, e que é possível encontrar no site da editora. Penalux é um romance policial, a história de Áureo e Leandra, que Áureo é um detetive particular que precisa descobrir um mistério acerca do desaparecimento de uma jovem. E aí a história vai se passar aí. Tem também uma discussão que é política também e uma reflexão filosófica acerca da própria construção humana mesmo. Porque enquanto Áureo começa a investigar esse caso, ele se depara com questões do próprio passado dele, assim, um passado sombrio de uma pessoa que, quando criança, presenciou o assassinato da própria mãe pelo pai, e ele vai lidando, enquanto ele vai, enfim, cavucando acerca do mistério do outro, ele vai se deparando com mistérios acerca do seu próprio passado. Então é um encontro que acaba sendo inevitável. Então, Penumbra, quem quiser, quem curte romance policial, na editora Penalux. Pô, super legal, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado por você vir aqui bater esse papo com a gente. Foi super enriquecedor. Você trouxe várias informações super bacanas. Eu espero que você não demore mais 2 anos pra voltar, tá bom? Fica aqui. Qualquer coisa você cobra o Daniel. Pronto. Eu agradeço o convite. Valeu. Dan, muito obrigado também, hein, Dan? Foi demais esse papo. Parabéns pela pauta. O Dani que fez a pauta, viu, gente? Deem crédito pra ele, ele gosta. Atrás de tudo. Não, mas nem isso. Não, então, mas só pra reforçar, então, brigadão, gente, obrigado, Clara, obrigado, Daniel, valeu, Rafa, e só pra reforçar mesmo, eu acho que é muito importante que a gente discuta tudo isso, se coloque, se posicione, né, o Cinemação, acho que é um podcast que tá se posicionando, ao contrário de alguns que fingem que o mundo tá tudo bem, e é isso, espero que todo mundo entenda e participe do debate de forma respeitosa. Quem vier xingar a gente xinga de volta. Porque tá em tempos assim mesmo. E até semana que vem. É isso aí. O podcast Cinemação 296 fica por aqui e a gente se vê no próximo. O podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.